Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Neves, sou médico do Instituto de Pediatria da UFRJ, o IPPMG. E hoje eu vou fazer um bate-papo com vocês sobre a distrofia muscular de Duchenne. Estão me vendo aqui no vídeo, está meio escuro aqui, mas está bem agradável onde eu estou. E o mais importante aqui, essas informações que eu vou passar nesses slides para vocês. Bom, distrofia muscular de Duchenne, os aspectos gerais. Eu vou falar sobre os aspectos gerais, sobre o diagnóstico, porém, o meu foco aqui seria basicamente os aspectos cardiológicos, tá? É onde eu vou dar mais ênfase, onde eu quero passar mais a minha experiência para vocês. Eu espero que gostem da aula. Bom, a distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética recessiva, está ligada ao cromossomo X, e ocorre uma mutação genética ocorre uma deficiência no gene da distrofina, que é uma proteína imprescindível para o funcionamento muscular normal. 2 terços ocorre pela passagem da mãe, porém 1 terço dos casos ocorre uma mutação espontânea. Por ter doença ligada ao cromossomo X, o sexo masculino ele é acometido. Porém, no caso do sexo feminino, a maioria das vezes são carreadores assintomáticos. Mas raramente a mulher pode ter algum sintoma. Pode ter um grau de dor muscular, um grau de fraqueza muscular e até mesmo desenvolver uma miocardiopatia. Portanto, essas pacientes precisam ser rastreadas, precisam ser avaliadas pelo cardiologista, pelo médico, né? Bom, o diagnóstico é clínico e o diagnóstico clínico, os achados clínicos podem sugerir a doença, a partir daí a gente faz a confirmação laboratorial. Um teste inespecífico seria a dosagem da CPK, a creatinofosfoquinase, que ela está bastante elevada. Ela estando elevada, a gente parte para o segundo tipo de diagnóstico, que seria o teste genético teste genético molecular, pela análise do DNA. E em 60%, 70% dos casos isso já é suficiente. Em alguns casos, precisamos fazer uma biópsia muscular para confirmar esse diagnóstico. Tá? Como é que a gente faz suspeição clínica de vida? Geralmente, o desenvolvimento neurológico da criança é normal, não costuma ter nenhuma dificuldade maior. Porém, a partir do 3º ano de vida, começam a aparecer sinais em que essa criança está com alguma dificuldade de se movimentar, ou sinais de fraqueza muscular. E, enfim, um dos primeiros sintomas, né, seria essa dificuldade de andar e a forma como a criança se levanta, que é o sinal de Gower, que é um neurologista britânico, né, que descreveu essa situação. Eu tenho até um vídeo aqui para mostrar para vocês sobre esse sinal de Gower, né, mostrando a dificuldade que essa criança tem para se levantar. Eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo. É um vídeo que você encontra no YouTube, mas enfim, já que vocês estão aqui assistindo a aula, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá?
Bom, vocês já assistiram aí o vídeo sobre paciente com distrofia muscular de Duchenne, o sinal de Gauer, e, enfim, basicamente é isso, né? Com 3 a 5 anos de idade começa a dificuldade para se levantar, já tem dificuldade para andar, para correr, para acompanhar os amigos. Você pode observar ainda, já um pouco mais para frente, com 6, 7 anos, a pseudohipertrofia muscular da panturrilha. Na verdade, parece que a musculatura está forte, mas não está, né? A presença da lordose, posteriormente vai acabar precisando de tratamento, muitas vezes cirurgia. Lembrando que esse paciente é um paciente multidisciplinar, né? Já com 10 anos, dificilmente esse paciente já está conseguindo andar sozinho, e por volta dos 12 anos, geralmente ele já é um cadeirante, como vocês viram aí nesse vídeo. Um dado interessante é que esses pacientes têm preocupação maior nas anestesias, se porventura necessitarem, principalmente com o uso de succinilcolina, existe um risco maior de desenvolver uma hipertermia maligna e também rabdomiólise. Bom, dando um foco maior aqui aos aspectos cardiológicos, né? Bom, a fraqueza dos músculos é principalmente dos músculos proximais, também do diafragma e dos músculos intercostais. Isso leva a uma dificuldade respiratória, uma dificuldade para ele respirar, aumentando o risco de pneumonia. Assim, apresentando a pneumonia, aumenta a demanda cardíaca e aparecem os sinais de insuficiência cardíaca. Tanto os músculos do miocárdio quanto o tecido de condução podem ter comprometimento, afetando o tecido de condução. Os pacientes podem desenvolver também arritmias atriais e ventriculares. Isso vai poder se manifestar através de síncope. Basicamente, na distrofia muscular, ocorre que progressivamente o músculo do miocárdio vai sendo substituído por tecido fibrótico e por gordura. Então, fibrose e gordura vão se depositando no local onde tinham as fibras musculares. Geralmente, esse comprometimento do miocárdio começa na região epicárdica em direção ao endocárdio. E também a parede posterior do esquerdo costuma ser a parede mais inicialmente acometida, e esse acometimento vai migrando em direção ao ápice do ventrículo esquerdo e posteriormente para o septo interventricular. Tanto os átrios quanto o ventrículo direito raramente são acometidos. E isso vai se manifestar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, no eletrocardiograma. Então, com o tempo, a parede do ventrículo esquerdo vai ficando mais fina, né? O músculo vai sendo substituído por fibrose, por gordura, e aí começa a aparecer a dilatação do ventrículo esquerdo, a disfunção, tanto diastólica quanto sistólica, e por essa dilatação acaba dilatando também o anel valvar. Então você começa a ter também disfunção, né, insuficiência das válvulas aórtica e mitral. Bom, como se dá essa manifestação no eletrocardiograma? Manifestação do comprometimento miocárdico no eletrocardiograma. Alterações que nós costumamos ver já numa fase não inicial da doença, mas a partir dos 12, 13 anos de idade, isso se torna mais comum, é o eletrocardiograma típico da distrofia muscular de Duchenne. Lembra que eu falei para vocês que o miocárdio tende a ser comprometido inicialmente na parede posterior do VE, do epicárdio em direção ao endocárdio, e da região mais superior, próxima à válvula mitral, em direção ao ápice, posteriormente ao septo interventricular. Bom, essa parede lateral inferior, geralmente, do ventrículo esquerdo é aquela mais acometida, costuma ser inicialmente mais acometida. Então, você costuma ter sinais de áreas inativas no eletrocardiograma dessa parede inferior e parede lateral
do ventrículo do cardiograma através de quais derivações? Bom, parede inferior seria do D2, do D3 e AVF. Que são aquelas derivações em que o motor é de baixo, de cima para baixo, positivando para baixo. Então, elas são responsáveis por mostrar para a gente como está a parede inferior do coração. A parede lateral são as paredes manifestadas através do V5 e V6. São os dois eletrodos, né, localizados mais à esquerda, mais laterais. Então, eles manifestam no eletrocardiograma as áreas inativas, os comprometimentos do miocárdio nessa região. Então, a gente pode observar o primeiro sinal seria essa onda Q, uma onda profunda ou de um tempo de duração mais prolongado. Quando a gente diz Q patológico, uma Q profunda, a gente tem que, o tamanho dela, a amplitude dela tem que ser pelo menos um pouquinho mais de 25% da amplitude do QRS. Então, a parede inferior e o lateral seria D2, D3, AVF, V5 e V6. Tá? Além disso, como o ventrículo esquerdo que ele é o mais acometido, que as paredes vão ficando mais finas, né, o tecido muscular do miocárdio vai sendo substituído por fibrose, por gordura, o que acontece é que as forças vetoriais vão todas se manifestar para onde? Para o ventrículo direito. Porque o ventrículo direito vai sendo o ventrículo predominante aí, porque as forças vão todas sendo voltadas para ele. Já que o ventrículo esquerdo ele está comprometido. Então, a gente vê sinais de que tem uma sobrecarga, um efeito físico direito. E como é que a gente vai ver isso, essa manifestação elétrica? Em V1 e V2, né, que correspondem à parede septal, parede mais anterior, você tem o R, a onda R bem elevada. Além disso, como você tem mais manifestação do ventrículo direito, você não só tem a onda R elevada em V2, como a relação da onda R com a onda S está aumentada. Em alguns casos, você pode comprometimento da região ali do norte ventricular, as células especializadas de condução, e esses pacientes podem ter um PR curto. Pode também apresentar, em alguns casos, o QT longo. É muito frequente, muito comum, geralmente a partir dos 10, 11 anos de idade. Quase todos eles estavam já apresentando um grau de taquicardia sinusal. Praticamente todos vão desenvolver isso. Outras arritmias que podem apresentar taquicardia atrial ectópica, fibrilação atrial, um bloqueio AV de segundo e terceiro grau, geralmente transitórios, e taquicardia ventricular. O distúrbio de condução intraventricular, bloqueio de ramo direito, isso tudo por comprometimento não só do tecido muscular, como do tecido de condução. E alteração da repolarização ventricular. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, um caso clínico, de dois casos clínicos, pacientes com distrofia muscular de Duchenne, basicamente para mostrar para vocês os achados no eletrocardiograma, que são achados típicos, embora não sejam tão frequentes em menores de 11 e 12 anos, a gente encontrar essas alterações. Mas, se vocês encontrarem, né, já enriquece, né, a situação, enriquece o caso e vocês vão conseguir determinar se já tem realmente um comprometimento miocárdico ou não avançado, tá? Bom, sexo masculino, obviamente, com 12 anos, com distrofia muscular do Duchenne, e o ecocardiograma mostrava uma função ventricular sistólica limítrofe com uma fração de ejeção de 58%. Aqui nós temos o eletrocardiograma. O que nós podemos ver aqui? Aqui é essa derivação D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Aqui embaixo nós temos um D2 longo, né? Então, o que a gente pode ver aqui, né, nesse eletrocardiograma? Bom,
Primeira coisa que a gente pode ver aqui. Esse aqui, derivação D1, nós estamos vendo o quê? Uma onda P positiva, tá? Mas com QRS negativo. Bom, a onda P é positiva em D1, a onda P é negativa em AVR e ela é positiva em V6. Então esse ritmo é um ritmo sinusal, o paciente está em ritmo sinusal, o ritmo é regular, tá? O PR aqui está dando em torno de 0,08. Você pode ser um PR curto. Na verdade, para essa idade, a gente pode checar na tabela de Davion, a gente consegue ver que esse PR é um PR curto, embora esse paciente seja assintomático do ponto de vista de síncope e arritmia. Né? Nada que fale a favor de uma arritmia clínica, mas ele tem esse PR curto, porém o ritmo é sinusal, não tem outro sinal de arritmia. O QT a gente calculou aqui, deu um QT limítrofe, acho que 0,43, 0,44, a gente vai colocar no próximo slide, mas basicamente o que ele tem aqui de alteração? O PR curto, ele tem o eixo de QRS desviado para a direita, porque a gente vê que o QRS está negativo em D1, D1 é positivo para a esquerda, e o QRS é positivo em AVF, então ele está positivo para baixo. Portanto, o eixo está desviado para a direita, ele está para baixo e para a direita, ou no quadrante inferior direito, ou seja, está entre 90 e 180 graus, mais 90 e mais 180 graus, o eixo desviado para a direita. Outra coisa que a gente vê, esse paciente, aqui em V5, em V6 a gente tem uma onda aqui patológica, uma onda com mais de 25% do QRS, em V5 e em V6, que denota que a área inativa pode denotar uma área inativa em parede lateral baixa, né? E a gente sabe que provavelmente esse paciente já tem algum grau já avançado de substituição desse tecido muscular nessa região por fibrose, por gordura. Outra coisa que a gente vê aqui, olha a onda R em V1, uma onda R aumentada. A gente deve ter aqui o que? Uns 30 milímetros. Então a gente não vê nessa idade uma expressão de ventrículo direito assim. Então, com aumento de R em V1 e desvio do eixo para a direita, isso mostra que esse desvio está relacionado a essa sobrecarga ventricular direita, né? E essa sobrecarga ventricular direita, ela está ocorrendo porque no paciente com Duchenne, ele já tem uma área inativa na parede lateral do ventrículo esquerdo e as forças vetoriais estão todas viradas, direcionadas para o ventrículo direito. Então aqui, ó, nós vamos ver o laudo, né? Em seguida, do eletrocardiograma, então, o ritmo é sinusal, é regular, onda P positivo em D1, D2 AVF, V5, V6 negativo em AVR. A frequência cardíaca está em torno de 80, esse paciente não tem um ataque cardíaco sinusal. O eixo do QRS está negativo em D1, positivo em AVF, ou seja, entre mais 90 e mais 180, ou seja, desviado para a direita. A onda P tem 0,08 segundos, PR de 0,12, o PR está normal. Então, na verdade, a onda P está normal e o PR está. A onda P que estava 0,01. Então, o PR está 0,12. Ele não tem o PR curto, mas nós vemos eu acho que o do PR curto é o segundo, é o próximo caso. É o segundo caso clínico. E eu me confundi aqui. Então, mas a onda R está elevada em V1 e V2, denotando sobrecarga ventricular direita, com predomínio do ventrículo direito. A duração do QRS está de 0,12 segundos ou 120 milissegundos. Está alargado em crianças até 90 milissegundos. Acima de 90 milissegundos já tem um aumento de duração do QRS.
Isso denota uma atraso da condução intraventricular, também relacionado à distrofia muscular de Duchenne. O QT está normal, e a onda T e ST normais, e a onda Q profunda em D1 e AVL, V5 e V6, denotando já a atividade nessa região. O caso clínico 2, também outro paciente, obviamente do sexo masculino, com 20 anos de idade, já numa fase mais avançada. Nós observamos aqui da mesma forma o ritmo é sinusal, onda P positivo em D1, é negativo em AVR, positivo em V6. O eixo está desviado para a direita, novamente. Nós temos um QRS negativo em D1, positivo em AVF, e eixo entre mais 90 e mais 180. Em V1, R elevado, gerindo sobrecarga ventricular direita. Tá? Aqui nós vemos Qs profundas em D2, D3, AVF. Estão denotando aqui área inativa na parede inferior, também em V6, em V5, denotando área inativa em parede lateral baixa, com sobrecarga do VD devido à direção das forças todas para o ventrículo direito, já que o ventrículo esquerdo já está numa fase avançada de miocardiopatia. Eu acho que nesse caso aqui a gente teria que contar, mas parece que o PR está realmente mais curto aqui. A onda P está no duração normal. O ritmo é sinusal regular. Não tem nenhuma arritmia aqui. Vamos lá para o laudo do caso clínico 2. Então, ritmo sinusal regular, onda P positivo em D1, D2, AVR, V5 e V6, e negativo em AVR. Frequência cardíaca em torno de 100, não chega a ser um ataque cardíaco sinusal, mas para 20 anos de idade, a gente costuma esperar um valor um pouquinho mais baixo do que esse. O eixo desviado para a direita, a onda P normal, a R elevado em V2, como já falei, duração do QRS 0,12, largado, fora espacial de 20, grau de atraso de condução ventricular, o PR de 0,08 segundos, curto, o QTC normal no limite, seria até 0,44 segundos, e aqui é profunda em parede inferior e lateral. A área inativa substituída por fibrose e gordura. Então, esses são dois casos de eletrocardiograma em pacientes com distrofia muscular de Duchenne, já com uma doença mais avançada, seriam as alterações típicas que a gente encontra nesses pacientes. Os pacientes que têm suspeita de arritmia, ou grau de síncope, ou já com algum comprometimento no eletrocardiograma, ou comprometimento no ecocardiograma, ou mesmo uma alteração clínica, sugestivo já de um comprometimento cardiológico, a gente pode fazer um Holter 24 horas para tentar identificar algum grau de arritmia que porventura esse paciente apresente, tá? Porque é muito comum você já ter arritmias tanto atriais quanto ventriculares nesses pacientes. O ecocardiograma é um exame de imagem amplamente utilizado nesses casos, não só para tentar identificar as primeiras alterações relacionadas ao comprometimento miocárdico por conta da doença da distrofia muscular, mas basicamente com acompanhamento para a gente descobrir o momento de piora da evolução, piora da função ventricular, quando começar a dilatar as cavidades, geralmente ventrículo esquerdo e ato esquerdo, e tentar identificar alterações precoces mesmo, como uma disfunção diastólica e posteriormente uma disfunção sistólica. Numa fase bem avançada de doença, esse paciente pode desenvolver também uma hipertensão pulmonar, secundária a uma
O grau de disfunção ventricular esquerda é importante, com congestão pulmonar retrógrada, desenvolvendo essa hipertensão pulmonar. Então, o ecocardiograma, ele, embora seja muito usado, anualmente, pelo menos, tem que ser realizado exame para a gente avaliar essa evolução desse paciente. Ele não é tão... a gente nem sempre consegue detectar alterações precoces, pequenas alterações já no músculo miocárdio. Nesse caso, por conta disso, hoje a gente tem indicado, mesmo em pacientes sem alterações no ecocardiograma, a realização da ressonância, ou melhor, da ressonância magnética do coração, para detectar a presença de fibrose miocárdica e ou disfunção, dilatação de cavidades. Eu vou falar da ressonância em seguida, mas só para mostrar para vocês aqui uma foto de um paciente com a cardiopatia dilatada, um ventrículo esquerdo bem dilatado em relação ao ventrículo direito. Enfim, só para ilustrar um pouquinho aqui. Então, como eu falei, ia falar em seguida da ressonância cardíaca. Então, ela é melhor do que o ecocardiograma para detectar alterações iniciais, alterações mais precoces, ou seja, antes de o paciente apresentar uma disfunção ventricular esquerda, sistólica, ele já pode ter algum grau de comprometimento através da presença de fibrose miocárdica, que é mais facilmente detectado isso pela ressonância. Mas também podemos ver o grau de avaliar também através da ressonância a função ventricular e a presença de cavidades, principalmente as cavidades esquerdas dilatadas. Aqui nós temos uma imagem de uma ressonância cardíaca com a presença de fibrose miocárdica. Essa parede aqui, lateral baixa. Bom, e para falar um pouco do tratamento do paciente com distrofia muscular, então lembrar que é um paciente multidisciplinar, nós precisamos de um corpo clínico com neurologia, com ortopedista, com cardiologista e pneumologista, seguindo de perto esse paciente pelas diversas complicações que ele pode apresentar. Hoje em dia já é o tratamento inicial de escolha que mostra ser efetivo em retardar um pouco os sintomas, melhorar um pouco a qualidade de vida do paciente, é o uso do corticoide sistêmico. Ele pode ser um uso oral diário, tem locais que usam dias alternados, ou até mesmo fazem 10 dias e param outros 10. Enfim, existem alguns esquemas terapêuticos sendo utilizados. A tendência hoje é mais usar o tratamento diário, porém, existem essas outras alternativas, o uso de vitamina B. Lembrar que a escoliose, como até a gente assistiu no vídeo ali anteriormente, acaba que praticamente todos eles desenvolvem escoliose ao longo do tempo e precisam de um acompanhamento com um ortopedista, em alguns casos, por ser necessário uma cirurgia. Lembrar que essa escoliose atrapalha muito a nossa avaliação cardiológica, basicamente pelo ecocardiograma, porque dificulta muito a gente ter acesso à janela ecocardiográfica. Então, às vezes, o que fica escondido por conta dessa escoliose, dificultando a nossa avaliação. Inclusive, em muitos casos, fica muito difícil a gente calcular a fração de ejeção, calcular exatamente como está essa função ventricular, porque nós nem sempre conseguimos um corte para external no eixo curto, que é onde a gente faz o cálculo da fração de ejeção, nem sempre a gente consegue um corte adequado. Tá? O pneumologista também deve acompanhar esse paciente. O uso do BiPAP noturno para melhorar a condição respiratória do paciente tem se usado bastante, tem sido basicamente em algum momento da vida todos eles vão ter que usar. E, enfim, e o cardiologista não só para detectar as alterações precoces, mas como também para tratar a clínica de insuficiência cardíaca que com o tempo acaba se desenvolvendo nesse paciente.
Então, estudos mostram que a gente deve usar já o tratamento profilático, ou seja, um tratamento que evite o uso de vasodilatadores como os inibidores da ECA, como o enalapril, captopril. O enalapril após os 2 anos de idade, o captopril até os 2 anos. O bom de usar o enalapril em relação ao captopril é que você usa uma vez ao dia, o captopril seria 2 a 3 vezes ao dia. Acima de 2 anos a gente usa o enalapril já tranquilamente, e abaixo de 2 anos a gente ainda tende a usar mais o captopril. Mas vários estudos demonstram um benefício em usar o vasodilatador nos pacientes quando eles começam até lá para os 9, 10 anos, quando eles param exatamente de andar e precisam ir para a cadeira, né, passam a ser cadeirantes, né, que nesse caso o uso inicial dessas medicações nesse momento retarda um pouco o aparecimento dos sintomas, retarda um pouco a evolução da disfunção ventricular. Então, a gente tem usado de rotina, a não ser em casos específicos que o paciente não queira usar. Eu tenho, inclusive, um caso lá no TPMG, em que a criança está realmente assintomática, não tem taquicardia, a função ventricular no eco é normal, e o pai disse que conversou com a mãe, que eles acharam que tinha que usar o mínimo de medicação possível e que se pudesse eles não usariam a medicação. E assim, assim aconteceu. Ele, enquanto não apresentou nenhum grau de disfunção, nenhuma medicação profilática foi utilizada. Nos casos em que você vê uma dilatação, um aumento do ventrículo esquerdo, do volume, a gente tende a começar já o uso do vasodilatador. Essa dose de 2 mg por dia, a gente começa com 1. Quando o paciente já tem um ataque cardíaco, um ataque cardíaco sinusal, a gente já estabelece também o uso do beta-bloqueador, porque para tentar manter essa frequência cardíaca dentro do valor normal, a gente tem utilizado o carvedilol, uma dose de até 0,3 mg por dia. A gente costuma começar com dose de 0,1, com uma vez ao dia, e depois passa para 2 vezes ao dia, tentando atingir no máximo essa dose diária. Nos casos em que o paciente já tem um grau de disfunção ventricular histórica, e aí a gente tende a associar o vasodilatador com o beta-bloqueador. Bom, em fases mais avançadas, já com um grau de disfunção ventricular maior, com disfunção valvar também, com insuficiência valvar, que a gente não costuma ver na pediatria até os 12, 13 anos de idade, é uma situação até rara, mas costuma acontecer numa fase já mais avançada. Aí a gente vai começar a pensar em outras medicações, como os diuréticos, furosemida, hidroclorotiazida, em fases mais avançadas, então, da insuficiência cardíaca. E em caso de arritmia, a gente vai ter que fazer o tratamento específico direcionado para cada tipo de arritmia que o paciente apresentar. Bom, então, sim, essa aula basicamente era para focar nos aspectos cardiológicos. Eu acabei falando um pouco de tudo aí, desde o diagnóstico, né, falando um pouco sobre a necessidade do tratamento multidisciplinar, do acompanhamento multidisciplinar. E eu queria focar mais realmente nas alterações no eletrocardiograma e também nos outros exames de imagem, o ecocardiograma, os achados da ressonância magnética. Bom, vocês têm aí disponibilizado aí, se vocês quiserem, temos dois artigos de consenso, um é consenso brasileiro e o outro consenso americano, da distrofia muscular de Duchenne, de 2018. Eu estou compartilhando com vocês aqui, se vocês quiserem acesso a esse artigo. É só uma parte dele, é a parte de cuidados sistêmicos que eu estou disponibilizando, tá? Se vocês não conseguirem, tiverem alguma dificuldade de conseguir abrir aqui o artigo,
vocês podem me mandar um e-mail, responder um e-mail, mandar um e-mail pedindo, eu encaminho para vocês o artigo sem problema, tá? Então é isso, hoje por hoje é só. Hoje é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenha sido proveitoso. E eu aguardo vocês nas próximas aulas que a gente vai apresentar aí mais para frente. Tá bom? Então, muito obrigado. Eu estou aqui ainda na mesma posição aqui. A luz não está muito boa, mas aqui o ambiente está bem agradável, a temperatura está boa. Vou curtir mais um pouquinho aqui. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.